Bom, a gente está aqui reunido mais uma vez no estudo mediúnico para estudar. A gente estava estudando, né, a natureza das comunicações, comunicações grosseiras, frívolas, sérias, instrutivas e os meios de comunicação. A gente também estudou sobre a escala espírita, que é a pergunta número 100, né, o item 100 do Livro dos Espíritos. E um adendo aqui, que a gente vai estudar lá na frente, mas a gente resolveu olhar esse item 303, que é um adendo que fala das mistificações. Então, porque nas comunicações sérias, o que acontece? Dentro das comunicações sérias, existem as comunicações verdadeiras e falsas, mesmo as comunicações sérias. As falsas são aquelas dos pseudo-sábios, que eles disfarçam com uma linguagem aparentemente elevada, se passam por espíritos com grandes nomes. Então, a gente pode chamar também de mistificação, porque a mensagem pode ser mistificada, quer dizer, para enganar, né? E o médium também pode ser mistificado, fazendo com que ele imagine que aquele espírito é elevado e que ele tem que seguir só ele. Então, o médium mistificado, ele não aceita críticas construtivas, né? Ele não aceita... O espírito acaba exigindo uma exclusividade negativa com ele, né? E depois de um tempo o médium passa a aceitar os conceitos mais absurdos, com esse tempo que a mistificação vai se aprofundando. É claro que uma mensagem ou outra, né? Uma comunicação ou outra, o médium está sujeito à mistificação, isso é normal. Mas agora, começar a virar uma fascinação, né? Aí já é outra coisa, porque a fascinação, o médium fica preso àquela entidade, né? Então, a comunicação verdadeira, toda comunicação verdadeira é uma comunicação séria. Normalmente, as comunicações verdadeiras são aquelas comunicações instrutivas. Por quê? Tem um objetivo, tem uma finalidade. Então, a gente estava comentando o seguinte, que toda comunicação instrutiva é uma comunicação séria. Mas nem toda comunicação séria é uma comunicação instrutiva. Porque aí no final, ele ainda fala, esse é um dos maiores escolhos da ciência prática. Deles tratarei mais adiante, com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclama. Ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Porque é aquele espírito que se passa por um espírito elevado, que passa uma aparente comunicação séria, mas ali ele está enganando, né? Os ensinamentos não são louváveis. Então, esse item 303 das mistificações. Ô, Roberto, me veio um questionamento aqui agora. Um espírito que está se passando por uma comunicação séria, ele tem acesso a informações verdadeiras? Então, o que ele falou aqui, ó. Sabe, tipo essa mistura de informação verdadeira com informação falsa, para justamente... Não, imagina o seguinte, vou responder aqui, Roberto, aproveitar aqui. Ó, imagina o seguinte, rodada de Instagram e notícias de política. Não tem várias vertentes? O povo não fala várias coisas? Um tá falando que o fulano de tal agora tá indo pro povo, não sei o que tem. Aí dá um pouquinho, o pessoal já começa com outras notícias. E a gente fica com dificuldade de saber qual é a verdade ou a mentira. Então os espíritos se comunicam da mesma forma. Então eles falam, eles podem falar de ciência, eles podem falar de estrelas, eles podem falar sobre qualquer assunto como nós falamos. Só que não tem verdade ali nisso. Eles colocam as palavras. E aí a gente tem que usar o mesmo crivo de lógica e razão para diferenciar uma mentira. Então quando o assunto é complexo demais, sabe assim, quando o viés é muito glorioso, aí você tem que parar e pensar assim, será que é mesmo? Entendeu? Sabe o que eu mais pensei? Nessas questões que tem muito hoje na internet, pessoas que usam da mediunidade para ter acesso a espíritos e fazer trabalhos com
pessoas. Tipo, não sei, talvez leitura de carta, ou... Tem vários temáticos hoje na internet. Essas comunicações são frívolas. Não, porque eu pensei assim, que às vezes a pessoa escuta uma verdade e aí 7 mentiras, mas por causa de uma verdade a pessoa acredita nas outras 7 mentiras, entendeu? O Kardec falou assim... A informação da vida, eu sei X coisa da sua vida, e a partir daquele momento... E é cobrado ou não? É cobrado ou não? Não, cobrado. É cobrado. Sim. Então, só pelo fato de ser cobrado, não há nem... Ou o espírito que está ali comunicando é um espírito extremamente atrasado, né, voltado, ou não tem espírito nenhum. Não, a pessoa tá... Porque quando ela começa a cobrar, os espíritos abandonam aquela pessoa, então ela vai perdendo até a mediunidade. Não, o que eu pensei mais na questão mesmo é o espírito ter acesso a uma informação verdadeira para usar dessa informação a enganar o outro e enganar a própria pessoa que está se propondo a fazer aquele trabalho. Eles usam. Entendeu? Mais nesse sentido. Por exemplo, a espiritualidade tem alguns acessos como nós também temos. Por exemplo, se eu olhasse no Instagram, eu sei quem é você. A espiritualidade não tem um Instagram. Então ele tem quem? Tem as suas telas mentais. Então, um espírito inferior, ele pode olhar para a sua tela mental e falar assim, ela tem uma dor de estômago, eu vou falar sobre isso. E depois vou jogar as outras informações. Era nesse sentido. Então, é isso que eu ia ler aqui, porque o que acontece? O mundo espiritual é composto de pessoas, igual a gente estava falando semana passada, uma variedade tão grande ou maior do que a gente tem aqui, encarnado. Tem pessoas sérias, tem pessoas que enganam, tem pessoas que mentem, tem pessoas que visam interesses pessoais. Então tem todos esses tipos de pessoas diferentes. A gente conseguir analisar é reconhecer o fruto da árvore. Porque um espírito elevado, é o que ele fala aqui, nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Porque pode ser um espírito sério, só que ele não sabe de tudo. Tem coisa que há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Quer ver frases que você consegue diferenciar a comunicação séria de uma dessas, né? Por exemplo, quando ele começa a falar do futuro, toda comunicação que fala do futuro, você já pode desconfiar. Porque o futuro só a Deus pertence. E nós temos ramificações de escolhas. Então, nenhum espírito vai falar e acertar um futuro. E outra, os espíritos superiores não perdem tempo com isso, porque eles estão focados no hoje, né, no trabalho do agora. E o coletivo também, exatamente. Né? Mas assim, a gente vai estudar aqui no Livro dos Médiuns e na Gênesis fala também que é o seguinte, isso é uma forma de detectar, sim, porque os espíritos usam isso indiscriminadamente, né? Mas, quando o espírito é muito superior, ele consegue ver as coisas, o passado, o presente e o futuro, como se ele estivesse de cima de uma montanha. Então, ele consegue saber realmente a possibilidade do futuro e algumas coisas que já são pré-organizadas, igual o momento de mudança de ciclo do planeta. Então, por exemplo, quando um espírito... Porque a gente não pode também entrar na questão de falar o seguinte, o espírito não prevê o futuro, porque existe caso, por exemplo, Chico Xavier, que ele fala assim... Mas não prevê o futuro para resolver a sua vida. Não, tá. A gente tá falando da questão individual. Vai vir aqui e falar assim, nossa, Paulo... Você vai casar, você vai casar, você vai ter um emprego... Eles não vão perder tempo resolvendo o individual, né? Porque o fato de você conseguir ou não depende de duas coisas, do seu esforço próprio e do seu planejamento reencarnatório. Sim, não, então, eu fiquei presa nesse questionamento mais pelo fato de que eu queria entender um pouco mais por que as pessoas se prendem tanto a isso, porque eu sei que vem informações verdadeiras junto com as falsas, eu queria entender como é possível ter acesso a essas informações verdadeiras. Porque normalmente essas informações são informações cotidianas, né? Simples, informações simples, frívolas, né? Então, é uma forma de conquistar. Da mesma forma, a mensagem, a comunicação falsa, que o espírito pseudo-sábio, por exemplo, que o espírito tem um nível de conhecimento. Então, o espírito pseudo-sábio, ele pode até começar falando coisas verdadeiras, ok, mas ele não consegue sustentar muito tempo.
Lembra que a gente falou? Olha lá, ó. Eu lembro, você falou isso. Primeiro, ó, os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. O que o Leandro falou é a realidade. Tem coisas que a gente detecta que já dá pra gente desconfiar e falar, ó, isso aqui... Não é que você não vai aceitar, mas isso aqui você tem que colocar no stand-by. Porque é muito arriscado você... Allan Kardec falou assim, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso Kardec fala no Livro dos Médiuns. Então, se tiver com aquela sensação de que, opa, isso aqui não tá legal, então não aceita. Você tem que ter o seu crivo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de colocar essas comunicações, ver se repetiu várias vezes por vários médiuns, que é o controle universal, ver se realmente a linguagem é elevada, se não está em nenhum momento contradizendo com algum princípio espírita. Então, isso é importante. Aí você vai vendo o espírito superior, normalmente, ele não faz aquela crítica contundente, aquela crítica assim, negativa, né? Olha, aquela pessoa tá isso. Ele não faz isso. Ele vai admoestar, né? Ele vai dar um conselho. Mas ele não vai fazer uma crítica aberta contra alguém, por exemplo, entendeu? Então, todas essas coisas a gente vai aprendendo a diferenciar. Então, ele fala aqui, ó, procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E para melhor acreditados se fazem, e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes, e até com os mais venerados. Onde que eu vi que falava dessa questão de que com a regularidade, quer ver? Cadê? Por aqui, eu acho. Aqui. Não. Aqui, unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos, que as dão e a confiança que eles merecem. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda para se julgarem os espíritos. Não podemos incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam mais presunçosos do que instruídos contam iludir os que o recebem. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se, pondo à nua sua fraqueza, desde que alguma sequência tenha os seus ditados ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Então, ele não consegue sustentar. Ele pode até começar para ganhar confiança, ele imita, né, o que os bons espíritos já falaram, ele também imita, fala. Só que aí, com o tempo, ele não consegue. Ele não vai. Eu entendi. Isso é bom para a gente aprender duas coisas, né, que é bom desse texto inicial aí, que é assim, se a gente identifica, por exemplo, uma manifestação assim, aí volta de novo para o médium aquele conceito de silenciar e se educar. A gente fez um estudo sobre, a gente falou aqui, lembra, sobre mediunidade anímica? A gente falou bastante sobre isso. Foi um daqueles temas que você deixou para nós, lembra? A gente falou muito sobre mediunidade anímica. E aí lá naquele texto estava falando assim, que a gente não deve julgar. Por quê? Aqui, naquele momento, pode ser que aquela manifestação foi uma lembrança do passado, né, algo que estava gravado na memória. O que a gente tem que fazer? Ele tem uma comunicação falsa, por exemplo. Fazer nada. Silenciar, refletir, entender, falar se for na desobsessão, você vai tratar, vai esclarecer da mesma forma que se fosse. Porque ela veio, tudo é um aprendizado. Tudo ali é um aprendizado. Então, absorve o que é bom. E aí começa a entender que aquela é um aprendizado também do próprio comunicante ali, né? E os espíritos permitem, né, para poder testar o grupo, né, verificar a maturidade do grupo. Exatamente.
Então a gente não precisa se preocupar num grupo sério. A gente está falando de um grupo sério, né? A gente não precisa se preocupar, porque o grupo sério vai cuidando. Vai encontrar a solução, né? Isso, vai encontrar a solução. E a própria espiritualidade vem e depois faz a manifestação em si. Ela pode justificar o que aconteceu, ela pode vir uma intuição, né? Mas o que a gente não pode deixar é que essas manifestações tomem conta de um grupo, por exemplo. Aí é um problema, que é, por exemplo, eu faço a reflexão, mas eu não aprendi nada, e aí eu replico. Aí é 2. Aí o outro que escutou, fez a reflexão, mas não internalizou, começa a replicar. Aí o grupo todo perdeu o cerne, né, vamos falar. Então é importante exatamente a reflexão. O que eu estou escutando, o que eu estou sentindo, né? O que a minha mediunidade está falando. E depois se abrir aos pouquinhos. Né? Faz um comentário, mas nunca de ataque, mas de entendimento. Né? Lembra daquela frase? Então aquela frase me marcou. E aí fala, por que marcou? E deixa o grupo também aprender. Isso eu acho que é importante. E aí verifica se está de acordo, né? Tudo a gente... Porque os espíritos nos deram a base, né? E a gente vai verificar se aquilo que foi falado, se está de acordo, se está ferindo algum princípio, porque aí a gente tem um norte, né? Porque com as lições a gente tem um norte, né? Para não ser... Por isso que para trabalhar mediunicamente, a gente precisa, primeira coisa, estudo. Por quê? Sem o estudo a gente não tem discernimento, então a gente não sabe se é bom, se é ruim, como que funciona, como é que a gente tem que lidar com a nossa mediunidade, então a gente fica perdido, a gente vira joguete. Agora, com o estudo a gente tem discernimento, aí quando vem aquela coisa falsa, ou aquela coisa que não condiz com a realidade, você já lembra de alguma lição, já faz um link com alguma coisa que você estudou, porque aí você não vai cair naquilo ali. Então, por exemplo, você participar de sopa, para você dar passe, para você participar de peregrinação, para você participar, escutar o evangelho, tudo isso não precisa de preparação, você só começa a fazer. Agora, a exercer a mediunidade, uma psicografia, uma desobsessão, aí precisa do estudo, da preparação. Justamente por causa disso, de mistificação. Lê pra gente então, Paulo? Das mistificações. Item 303. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Primeira pergunta. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, de não perdirdes o espiritismo, senão que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vós não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Que interessante. Porque é justamente isso a resposta daquela pergunta que você falou, da pessoa que vai consultar um oráculo, né? Para tratar sobre o seu futuro. Você está buscando uma coisa pessoal. Mas o que é pessoal depende do nosso plantio, é uma coisa íntima, própria. Então, você trabalhar a comunicação com os espíritos, você trabalhar a mediunidade, não é para resolver coisas pessoais, é para trabalhar pela humanidade, pelo bem-estar do próximo, para ajudar. Exatamente. Nossa, a minha vida não vai para frente. É as frases que eu discuto, né? Uhum. A minha vida
tá desmoronando. Aí você para e fala assim pra pessoa assim, o que você fez de bom na última semana? O que você tá pensando de bom no último dia? Aí a pessoa fala assim, nada. Ou seja, ela não muda a faixa, ela não muda ela mesma para que as coisas aconteçam em volta dela. Às vezes está acontecendo tanta coisa boa, só que ela não consegue ver, porque a mente dela está focada só no problema. Então o espiritismo é exatamente lá, o seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Então o fim não é o melhoramento mediúnico. Individual. O fim não é o melhoramento individual, o fim não é o melhoramento das casas espíritas, o fim não é o melhoramento das psicofonias, é moral, é isso. Uhum. Então, por exemplo, se eu chego numa casa hoje, igual a Paula estava comentando, se eu vou numa casa que o foco é mediunidade, sai correndo. Porque o grupo não está melhorando em nada. Tá só o fenômeno ali, né? Tá só o fenômeno. Aí eu mudo, aí eu vou para um outro grupo. Aí você chega lá no outro grupo, é um grupo que só tem, por exemplo, roda. O pessoal fica rodando e põe roupa branca. Ou seja, não está focada no objetivo que é moral. Então eu acho que essa frase deixa bem claro para nós. Como que eu sei que eu estou tendo um bom desempenho? É se o grupo está desenvolvendo a moral. É isso. Ou então uma casa que, por exemplo, que se abstém do estudo, né? Exatamente. Porque o estudo é uma forma da gente conseguir nos entender. É a escola, né? Quando a gente estuda, a gente está frequentando a escola espiritual. Então a gente está entendendo formas também de a gente melhorar a vida e melhorar ao nosso redor, né? Porque quando a gente começa, a gente vira, não é que a gente vai virar santo, não, mas a gente vira um restinho de luz, assim. Começa a E entender, né? E aí os obsessores vêm para tentar apagar essa restinha de luz. Então, a gente passa a ter adversários da doutrina, adversários do Cristo. Aí por isso que às vezes a gente pode ser mais perseguido, a gente pode ter mais problema, mais dificuldade. Mas por quê? Quem está lá quietinho, estagnado, eles não estão nem aí. Quem está querendo ameaçar melhorar, eles fervem. Então, é isso. Quando a gente está reunindo, buscando um bem-estar maior, acaba virando foco. Mas aí se a gente fica firme, aí tem um mérito maior também. Porque, apesar de todas as dificuldades, a gente... Então, a gente não afastar desse objetivo. Tem vários livros do Chico, mensagens, acho que tem uns livros do Hilário Silva e do Humberto Campos, que falam justamente dessas reuniões que os médiums iam ficar pedindo coisas, cada um ficava, eu queria que meu joelho melhorasse, eu queria que minha situação financeira melhorasse, e ficava pedindo coisas pessoais, porque em algumas casas eles podem conversar com um mentor, com um benfeitor. E aí as requisições eram todas para coisas pessoais, reclamação, eu não posso porque eu tô com isso, queria que você resolvesse minha questão, queria comunicar com meu pai que desencarnou, entendeu? Então a gente fica preocupado em resolver as coisas pessoais e esquece que a mediunidade e o próprio espiritismo é para o bem geral, né? E isso vai para tudo também. O empresário, dono de uma empresa que pensa só em si, a empresa não vai para frente. O político que pensa só em si, ele não governa bem. Então, sempre quando se governa, se serve a todos, governa por interesse geral, trabalha por interesse geral, o trabalho ele vai frutificando, natural, né? Os espíritos vos veem instruir e guiar no caminho do bem, e não das honras e das riquezas. Nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca
nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Olha pra você ver, muitas vezes, a própria Andressa uma vez falou, nossa, mas eu tô achando que a resposta foi muito pesada desse espírito, mas não é, porque o espírito superior, ele vai direto ao ponto, ele vai responder a pergunta. E outra coisa, mas por que às vezes, às vezes dá a impressão que ele está ignorando e tal? Porque os espíritos superiores, eles não vão dar atenção para uma pergunta fútil. Eles não vão dar atenção para uma pergunta que não tem uma utilidade. Então eles simplesmente não vão responder. E eles não estão preocupados assim, isso vai ferir a suscetibilidade da pessoa. Então, a pessoa tem que resolver com ela mesma. Elas é uma melhora que a pessoa precisa ter, né? Eles estão preocupados com melindre, né? Eles estão preocupados com o bem-estar da humanidade. Então eles estão preocupados em falar a lição correta, né? Em falar a realidade. Agora, o que eles não podem falar, eles falam o seguinte, olha, esse assunto é algo que vocês ainda não têm condição de entender, porque vocês não têm percepções para isso, ou que não é o momento, então eles falam isso. Agora, por outro lado, quando é uma realidade que tem que ser dita, eles não vão deixar de dizer. Exatamente. Então é no ponto. Às vezes acontece, por exemplo, a pessoa vai num tratamento espiritual, chega lá e fala assim, nossa, eu queria uma coisa e não recebi. Levei uma lapada, né? E assim, é porque o foco não é ela. O foco é cuidados, né? E a pessoa chega lá e quer resolver o casamento, quer que a espiritualidade decida se ela vai divorciar ou não. Sabe assim, uns assuntos que... É preocupado com a felicidade própria, né? O egoísmo, é preocupado só com o bem-estar próprio, né? Exatamente. Então, aquele que é mistificado só é porque o merece. Então, nesse sentido, os espíritos, eles vêm instruir no caminho do bem, né? Quando os participantes pedem coisas pessoais, quando vai preocupado com o fenômeno, quando tem esse pensamento de que os espíritos estão servindo a ele, os espíritos não estão servindo a gente. É a gente que está tendo o favor de ter uma comunicação de um espírito bom, de um espírito mais elevado. Então, na verdade, a gente tem que dar graças a Deus. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê que aquela pessoa ainda está num grau de maturidade ainda, né? Que é um grau de maturidade que é o seguinte, ela não saiu ainda do casulo interno. Então, ela quer resolver os problemas próprios, né? E a partir do momento que a gente começa a querer resolver, entender os problemas que assolam de maneira geral, aí a gente tem uma resposta melhor. Por quê? Eu quero entender, eu queria de verdade entender como é que funciona a vida, o que vai acontecer comigo depois da morte, por que eu estou sofrendo. É claro que a gente não vai lembrar das vidas passadas, mas aí a espiritualidade vai mostrar pra gente aquilo que a gente precisa, é diferente. A gente tem que saber até fazer as perguntas certas. Exatamente. E os espíritos falam isso, não sei se é no livro dos espíritos ou no livro dos médiuns, que a gente vai ver isso também, que os próprios espíritos falam que a gente tem que saber o que pergunta, porque se a gente perguntar errado, eles não vão responder. Não responde. Ou vai esperar que a gente melhore a pergunta. Tem várias vezes que o Kardec ele vai evoluindo, aí o Espírito fala assim, agora você chegou onde precisava chegar. O Espírito mesmo fala isso. Agora você chegou no ponto. Aí pega e responde. Porque não pode responder alguma coisa que não foi perguntado. Né? Porque se a gente não perguntou, é porque a gente não tem a maturidade para receber a resposta. É isso mesmo. Beleza, bom demais. É muita coisa que numa frase a gente vai, né? Nossa, gente, eu viajo aqui, é muito assunto, é muito conteúdo para um parágrafo só. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança
quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém, não porque o peçais. Se vedes os espíritos dos substitutos, dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Aí, ó. Olha pra você ver que até eles direcionam a nossa inspiração até para as perguntas que vai cair a resposta no... Isso mesmo. É impressionante, né? Porque qual que é a chance de acertar a pergunta, de falar, não, mas peraí, me veio uma dúvida, e com relação a tal coisa? E a resposta vir batendo na sua pergunta. Muito difícil, né? É impressionante. Muitas vezes os espíritos falam de coisas do mundo porque não existe analogia para a gente entender as coisas do outro mundo. Eles precisam usar a linguagem de coisas do mundo. Sim. Mas eles usam quando precisa. Sim. Mas eles não estão preocupados em falar, em esclarecer as coisas do mundo, porque isso já é dever nosso, pela nossa pesquisa, pela nossa boa vontade de correr atrás, a gente descobrir. Eles estão preocupados em informar daquilo que a gente não tem condição de acessar, que são as coisas espirituais. E que vão realmente trazer uma diferença efetiva para a evolução do mundo, né? Uhum. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe achenem a estrada material, mas para que lhe preparem a do futuro. Então, Deus não vai mandar os espíritos para resolverem as coisas materiais do presente, e sim preparar para o futuro. Porque o nosso futuro de todos nós é no mundo espiritual, nossa verdadeira casa. Então, na verdade, eu acho que é pensando para diminuir o nosso sofrimento, para quando a gente chegar... E para esclarecer, né, a respeito pra da... gente não sofrer tanto, né? Por exemplo, se você tivesse uma oportunidade de conversar com o espírito, as pessoas falam assim, eu tenho dor no meu dedão. É a pergunta. Como eu resolvo? Na verdade, a espiritualidade não quer saber da dor do dedão. Ela quer que você pergunte para ele assim, como é que eu posso melhorar internamente para que eu não sinta mais essa dor? Como é que eu faço para o meu coração ficar mais leve? Como é que eu posso tornar o meu ambiente da minha casa mais seguro, mais confortável? Como é que eu posso proteger a minha família? Então, a espiritualidade está para resolver essas questões. Não a dor do dedão do pé, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente sempre recomenda a leitura do capítulo 1 da Gênesis. Porque o capítulo 1 fala da revelação. Então, o Espiritismo tem a parte que ele deixa o homem pesquisar, porque ele precisa que o homem use o livre-arbítrio para encontrar as respostas. E tem a parte da revelação, que é aquela parte que não teria como o homem alcançar, então ele precisa trazer essa revelação para que o homem entenda as coisas espirituais e possa até usar para melhorar mais as suas ações no mundo material e nas descobertas que o homem precisa fazer. Então tem essas duas partes. Então, os espíritos não vão resolver todos os problemas. Os problemas que o homem deve e pode resolver pelo seu esforço, eles vão deixar que o homem resolva. Aquilo que não tem como o homem descobrir, princípios da vida espiritual, os espíritos trazem, que é justamente para esclarecer, preparando para a vida futura. Então são duas partes, né? Tem uma parte da revelação que eles vão revelar só um pouquinho, para dali o homem conseguir pegar esse princípio e desenvolver. A outra parte, que não tem como o homem descobrir, desenvolver, aí é revelado. Porque às vezes a gente pensa assim, a doutrina dos espíritos, então a gente não precisa preocupar com mais nada, deixa eles trazerem para nós. Não é assim, né? A doutrina dos espíritos, a diferença é que ela é uma doutrina, religião, filosofia e ciência, que não foi nenhum homem encarnado que trouxe. Porque aí, com o homem encarnado trazendo, ele vai colocar o seu filtro, os seus próprios interesses, entendeu? Agora, como é os espíritos superiores que trouxeram, é limpo. Não tem influência do homem material nele. E a razão é o que guia, né?
Tanto é que todos os livros, na introdução, todos eles falam, a razão. Né? Vai lendo, mas vai entendendo o que está acontecendo ali, que é isso que a gente está fazendo. Tem que buscar a reflexão, né? Sempre, né? Essa parte é interessante. Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Aí, é a mente. Elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir, o que dá no mesmo. Se escolhessem com reserva e desconfiança, Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Então, Mas, portanto, tá buscando aquilo ali, né? Tipo assim, eu não tô falando nada, mas eu tô adorando o que tá rolando, sabe? a questão do ego, né? Da gente se sentir bem com... Não, e a questão da emissão mental, você não tá perguntando, mas você tá emitindo, nossa, você quer curiosidade, você quer espetáculo, você tá buscando aquilo ali, você tá emitindo aquele pensamento, é a mesma coisa, né? Exatamente, fica assim, nossa, tô doido pra aparecer uma materialização aqui, quer ver, E a pessoa fica mentalmente desejando. A gente é bobo demais, né? acho que é o processo, né? Por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isto ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então, tá separando o joio do trigo, porque tem pessoas que iniciam no espiritismo e que elas ainda realmente não têm condição, maturidade suficiente para manter de boa fé buscando aqueles ensinamentos. Então, essa compreensão moral, né? Então, naturalmente, os espíritos vão fazendo com que aquelas pessoas que não estão ainda preparadas, que adiem, porque em algum momento ela vai conhecer essas realidades, né? Então, é uma forma até de separação, de poder realmente entrar nesse caminho aqueles que realmente estão dispostos e preparados, porque tem muitas pessoas que vão só para divertir, só por curiosidade. Então, isso é muito sério. E ele fala uma questão interessante, que aquele que deixasse ser espírita, ou que abalasse a fé por uma situação dessa, quer dizer que não estava ainda no ponto de, entendeu? Porque ela vai buscar o aprendizado, né? E é permitido que outras religiões, por exemplo, que é o caso na Terra, que a gente tem muitas religiões místicas, existam para adequar e acolher essas pessoas ainda. E elas precisam do rito, precisam do pé na terra, precisa de uma saia, e tá tudo bem. E a gente está aprendendo aqui que isso não é isso a essência. A essência é moral. E a parte espiritual é o alicerce, que vai só nos ajudar a chegar pelas palavras onde a gente precisa em termos de moral. Mas nem todo mundo está pronto para se desvencilhar disso tudo. Por isso que tem até mesmo o centro espírita, que tem cromoterapia, que tem reiki, que tem imagens, quadros, objetos, que são coisas que vêm lá dos nossos resquícios, das nossas ligações, daquilo que a gente já gostou. E que às vezes a gente que traz e quer inserir, que quer enxertar no espiritismo. Porque o espiritismo ele é muito espiritual, ele é puramente moral. Então, a gente às vezes não consegue seguir
abstrato, né? Tão abstratamente, a gente quer colocar as coisas que a gente está acostumado, as coisas materiais, os dogmas, os ritos, a gente parece quer. Que quando tem um objeto, a fé é mais forte, entende? Então parece que, nossa, pôr o pé no chão me dá mais força. Eu tenho a sensação de que tá colocando uma injeção, eu vou me sentir melhor, né? Às vezes a espiritualidade pode induzir a formação para poder auxiliar na fé, mas entende que você sentir uma injeção, injetando uma substância dentro de você, não é o que vai melhorar? Quando eu era pequena, eu lembro de ir num centro, os meus pais sempre me levavam. E eu sinto ainda, eu tenho fotofobia, né? Então eu sinto muita dor no olho. Eu descobri que eu tinha fotofobia quando eu entrei na faculdade. E aí eu lembro de ficar assim, numa maca que tinha no centro e vir 2 enfermeiras e aplicar uma injeção em cada olho, assim. E aí eu ficava na casa do meu avô e falava, mas vô, tinha gente lá, eles estavam me tratando. Aí todo mundo ficava mirando, tipo... Eu falo, gente, aconteceu depois que eu cresci e conheci o espiritismo, que eu fui entender. E não tem problema nenhum, serve para o seu propósito. É claro que não... Então ter imagens, é claro que chega um ponto que não pode ser intrusivo a ponto de modificar os preceitos espíritas, a base. Por exemplo, você colocar assim, não, agora o reiki, ele é um tratamento espírita. Não, peraí. O reiki é um tratamento chinês, é uma técnica, não é espírita, o espiritismo não aborda sobre isso, então tem que separar, não é? Você pode, por exemplo, ter o reiki, mas tem que ser separado, tem que ter muito claro, falar assim, ó, a gente, da nossa atividade... Mais uma ferramenta oferecida pelo centro, mas não dentro do espiritismo. Tem que deixar bem claro, ó, a gente fornece esse serviço do reiki como um tratamento, uma técnica, mas que não é espírita, mas a gente fornece para ajudar as pessoas que ainda... Vamos colocar se acupuntura, algum tipo de Ó, a gente vai fornecer acupuntura, a gente vai ter uma sala de costura, vai ter uma sala que vai fornecer um curso tal. Então, tá bem claro que não é espírita. Porque o que acontece é que as pessoas colocam o reiki como um tratamento espírita e não é. Eu queria trazer uma pergunta de uma coisa que eu vi hoje, que não tem muito a ver com o tema, mas tem a ver com o espiritismo em si. Vocês já viram que existem pessoas sinestésicas? E isso é uma mediunidade. Só que o que eu pensei? Porque eu fui pesquisar na internet e a sinestesia, ela é comprovada cientificamente. Dá pra ver no DNA que uma pessoa é sinestésica. Qual que é a definição que você viu de sinestesia? Quem é sinestesia? É uma pessoa que consegue assimilar imagem, som, cor e gosto a partir nos espaços. De som, de voz da pessoa, de observar alguém, tudo isso. É magnetismo isso. Então, mas o que mexeu muito comigo é que através do DNA tem como ver se a pessoa é sinestésica ou não. Mas eu pensei que é o primeiro passo. Mas porque assim, ó, a ciência humana, material, ela vai criando novos termos para representar o que já existe. E às vezes, muitas vezes, termos que já existem. Por exemplo, você pode falar que isso é uma sensibilidade mediúnica. Porque a mediunidade é um aspecto físico. Sim, mas por isso que eu falei que é um ponto positivo, porque é comprovado através da ciência a sinestesia. Eles conseguiram comprovar isso no DNA das pessoas. E aí eu achei legal, porque não dá pra pessoa falar, você tá fingindo. Não, se a gente fizer um teste aqui com você, a gente vai comprovar que essa pessoa consegue fazer essas assimilações. É igual o hipnotizador, ele na verdade é um médium magnetizador forte. Demora todo o corpo dele. E são as células dele, a movimentação é o corpo dele. A mesma coisa é a glândula pineal, o médico comunicante, o psicofônico, o dente, tá aqui, ó. É seu corpo. A epífise, ela é desenvolvida, né? Ela é mais Sim, inchada, mas né? não estuda isso, né? Já tá começando a estudar. Mas por isso que eu tô te falando que pra mim eu fiquei muito feliz, não sei, eu fiquei surpresa por ver que há uma comprovação científica. O Chico falava que a ciência iria chegar ao ponto que ela ia estudar o perispírito como uma coisa natural e que a ciência ela conseguiria
ligar com a religião definitivamente quando ela comprovasse a existência de Deus. E então vai chegar esse momento. Chega esse momento. E vocês viram que a mensagem é do Espírito de verdade? Então não foi qualquer espírito que foi, vamos falar de mistificação? Vamos. Quem que vai falar sobre mistificação? O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O mentor do Chico Xavier foi falar sobre, o mentor do Kardec, foi falar sobre mistificação. E a linguagem dele é uma linguagem muito parecida. Você vê que o Emmanuel segue a linha do Espírito da verdade, que o Emmanuel também, as respostas dele é bem assim. É direta, parece que está até sendo mal educado, mas não é. É porque o compromisso do Espírito é com a verdade. Então ele não vai florear, entendeu? Ele vai falar aquilo ali pronto. A gente é muito acostumado com a melindre, com não me toque, né? Para falar tem que abraçar. Eles não têm tempo para isso. O Espírito da verdade falava assim, o Kardec perguntava se ele estaria presente. Ele falou assim, eu vou estar presente para comunicar com você 15 minutos por semana. Você vê o tempo que o espírito superior não é assim. Não é assim. É regrado. É uma linguagem diferente. Né? O espírito também, dependendo do compromisso dele, ele vai ter uma atitude, por exemplo. Se ele vai fazer parte de uma equipe da Falange de Maria de Nazaré, que tem que acolher os espíritos, aí o estilo de trabalho é mais carinho, é amor, é levantar a pessoa, acolher, é diferente. Agora, quando o trabalho é voltado para fé raciocinada, falar sobre ensinamentos, aí ele tem que ser mais firme, direto, entendeu? É diferente a forma de agir. E é natural. Como é que Jesus falava com os fariseus? Ele falava firme. Isso não era 880. Ele falava firme. Por quê? Não tem outra forma. Como que eles iam entender? Eles iam entender abraçando, falando com carinho, falando, vem cá, meu amigo, vamos conversar. Não, eles entendiam de forma enérgica, né? Agora, quando era uma pessoa que estava sofrendo, que estava doente, que estava cega, paraplégica, paralítico, a forma que Jesus tratava era diferente, porque era de acordo com a condição da pessoa. Porque os fariseus, eles erravam e eles sabiam que estavam errando. Às vezes fazia de má fé. Eles sabiam das realidades espirituais, sabiam da lei, mas mesmo assim faziam o contrário, né? Por causa dos interesses pessoais, né? Então Jesus tinha que tratar de uma forma que eles pudessem abrir os olhos, falar assim, vocês sabem da lei, porque de repente o fariseu chegava assim, ele sabe qual que é a resposta, mas aí ele chega para você e fala assim, qual que é a lei? Qual que é a parte mais importante da lei? A primeira coisa que Jesus falava era o seguinte, mas vocês não sabem? Vocês não estudaram? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Por que me tentais? Então, porque Jesus precisava mostrar que eles estavam sendo hipócritas e que ele sabia, que ele não precisava ficar também testando Jesus, entendeu? Ficar jogando igual da moeda. Chegaram lá, e aí, a gente tem que pagar imposto? Porque queria fazer Jesus se contradizer, a intenção era ruim. E aí, Jesus pega e fala assim, tá na moeda a face de quem? De César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é muito relevante. Quando a gente, às vezes, o Espírito da Verdade, ele falou
coisas importantíssimas para a gente entender que, no geral, é o quê? Tratar o espiritismo como uma forma de bem-estar geral, né? Agora, se a gente mesmo assim tiver em dúvida, é só a gente pensar o seguinte: qual que é a atitude de Jesus? Vamos estudar Jesus para ver o que Jesus fez naquela situação. Porque se a gente entender o posicionamento de Jesus, a gente vai saber lidar, a gente vai saber a resposta. Tira as dúvidas, né? Porque Jesus, ele atuou ensinando para a gente em todos os campos. Você lê para nós, Leandro, a nota do Kardec? Nota. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. A arte, com que dispõe em suas baterias e combina os meios de persuadir, seria uma coisa curiosa, se eles nunca passassem dos simples graceiros. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que se dignaram de pedir nosso parecer e por isso havermos poupado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, deve colocar-se na primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riqueza. Devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas, relativas a interesses materiais. Olha só, o Leandro falou, né, sobre essas questões das predições e falou aqui. Então, até isso, os benfeitores, eles encaixam para o nosso estudo fazer sentido, né? Porque, por exemplo, você vai ver um espírito falando. Então, ele falou assim, que em 2057 a Terra seria regenerada. Beleza. Quem está falando isso? Chico, Emmanuel. Aí é outra coisa. Aí você vê que é um espírito superior falando de algo, de uma informação verdadeira. Mas quando você vai analisar uma mensagem psicografada de um espírito, a gente tem que pensar o seguinte: o espírito, a gente tem que buscar mais mensagens daquele espírito, mais mensagens daquele médium, para saber se aquele espírito realmente é superior para poder fazer. Então, é o que o Leandro falou, se tiver predição, a gente tem que ligar um alerta. Porque a predição são raríssimos espíritos que fazem, porque não é uma coisa assim corriqueira. Agora, se for falar de herança, tesouro oculto, casamento, fonte de riqueza, tudo que é pessoal, tudo que excita a cobiça, não é espírito bom. Né? Porque é o que o Leandro falou, o espírito bom não está preocupado com a felicidade de uma pessoa, uma satisfação pessoal. E está preocupado com a melhoria porque os espíritos mais elevados, eles estão preocupados da humanidade, das pessoas melhorarem. Agora, achar tesouro, herança, não vai melhorar o espírito. Às vezes é uma tentação, uma prova, é uma ferramenta, mas não é o que vai melhorar. Então eles não estão preocupados com isso. Porque às vezes a gente consegue melhorar mais no sentido de humildade, no sentido de renovar as nossas virtudes, quando a gente está sem. Porque às vezes a gente estando com herança, com tesouro, com riqueza, a gente é tentado, a gente cai e a gente se complica, né? Então às vezes eles entendem que às vezes a falta, ou não a falta, a gente se abster disso vai ser melhor para a gente. E quando é um espírito familiar, o nosso anjo guardião, um espírito protetor, eles até nos avisam. Fala assim, olha, a gente não deve ficar preocupado com esse tipo de assunto, porque isso não vai te fazer bem. Se você tivesse esse tipo de ganho, isso iria te prejudicar. Então eles até nos avisam quando é espírito sério, né? Porque, por exemplo,
o espírito superior ele nem vai aparecer. Se for um espírito bom, um espírito sério, ele vai orientar, falar assim, ó, isso não é adequado, isso não é bom. Se for um espírito frívolo, um espírito ruim, aí ele vai entrar no jogo. Ele vai falar, não, ó, cava ali, busca fazer tal coisa, que isso vai te ajudar. Aí alguém pode perguntar, mas peraí, e aquelas pessoas que fazem combinação com o espírito? Ó, eu queria que me arrumasse um emprego em tal lugar e consegue. Aí aquela pessoa está se comprometendo com o espírito que é um espírito material. E depois aquele espírito vai cobrar. Certeza. Entendeu? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado também. Porque a gente não pode querer as coisas a todo custo. Porque assim, um espírito materializado, ele vai buscar às vezes te fornecer aquilo que você está pedindo, mas ele vai querer a contrapartida, que é o que acontece nessas reuniões. Cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Então, quando fala Jesus, Bezerra, Kardec, Chico, tem que tomar cuidado. Muito cuidado, porque qual que é a característica de um espírito superior? Ele vai procurar, no máximo possível, ser anônimo. Igual o espírito da verdade, ele não se identificou. É o mais importante da codificação e ele não se identificou. Então, os espíritos realmente superiores, eles ficam anônimos, eles não estão preocupados em se identificar. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos, se houvéramos de referir todas as manifestações de que temos tido conhecimento. Mistificações, né? Todas as mistificações. De que temos tido conhecimento. É bem isso. Então, é o objetivo moral, né? Aquela comunicação, ela tem um fim útil, um objetivo moral, porque o que mais tem que engana as pessoas é isso aqui, ó. Teorias e sistemas científicos ousados. E outra coisa, a extensão da mensagem. Se você vê uma mensagem muito extensa, que o espírito está amassando o barro, está repetindo, você já pode, porque os espíritos superiores, eles não são prolixos, eles conseguem resumir o ensinamento em poucas palavras. Então, todas essas questões é questão para a gente ligar o alerta. Agora, se não tiver um fim moral, se não tiver um interesse geral, aí já pode esquecer. Então tem as... O espírito superior não justifica as suas próprias palavras. Você vê que às vezes a gente escuta e aí a pessoa transmite, mas depois ela quer traduzir aquilo, aí você fala, mas você está explicando, aí já pode desconfiar. Entendeu? Então é esses pontos. Traz uma novidade assim, vai querer ficar explicando, né? Aquela novidade, né? Então essa filosofar a teoria, que você fala, meu Deus, de onde veio isso? Ninguém entende. Quando o espírito está numa reunião de subseção, no final vem uma mensagem, ou seja, um espírito amigo, não sei. Aí às vezes é um ente querido, ele fica falando ali diretamente para aquelas pessoas que supostamente estavam na reunião ali, na sessão. Pode ser. Acontece, pode por ser exemplo. Um espírito somente enganador? Não, então, aí... Acontece, por exemplo, de um membro do grupo vir manifestar. Tranquilo. Por exemplo, vamos supor que nós trabalhamos há anos juntos. E aí eu morri. Desencarnei. Mas eu quero lá dar um abraço em vocês. O membro pode vir falar.
pro grupo, pode fazer um carinho, não tem problema. Mas pode acontecer uma comunicação falsa nesse momento? Pode também, é isso que eu ia falar. Porque, assim, tem duas possibilidades. O espírito familiar pode comunicar. Muitas das vezes a comunicação é de um amigo, de um familiar, a gente nem sabe, porque não é permitido dele se identificar. E às vezes é o familiar e a gente não sabe. Você desconfia. Aí ele veio. Eu acho que é tal nessa pessoa. sessão. Eu acho que é tal pessoa. Aí na semana que vem de novo. Na terceira vem. Às vezes, mas ele não faz nada da vida, não? Porque o que acontece? Normalmente a mensagem final é a mensagem do benfeitor e é para o grupo inteiro. É o que ele está falando ali, é a mensagem que vai fazer bem para todos, não é individual, uma coisa individual. Então, se acontecer na mensagem final, já tem que ligar a antena, porque eles podem até permitir que façam uma modificação na mensagem final para saber se as pessoas estão realmente raciocinando, estão realmente colocando o crivo da razão, atentas. Então, o comum é que se o familiar for comunicar, ele comunique no meio do trabalho, no momento das comunicações dos necessitados. Aí vem um familiar comunicar e falar. Não no final, não é comum não, no final. No final é mais uma mensagem do benfeitor para que no trabalho a de equipe. obsessão, quem mais é tratado é os próprios médios e a própria família. Na verdade, o trabalho da obsessão é para o grupinho que está ali, porque nós todos estamos precisando. Então acontece, por exemplo, de eu estar aqui, de repente a Paula faz uma manifestação que eu falo, gente, eu conheço. Você sente aquilo, normal. Mas no final é igual a Roberta falando, é difícil. Pode acontecer uma vez. Por exemplo, às vezes a mensagem citou alguém, mas de forma geral, ela é para o grupo inteiro, ela é válida para o grupo inteiro, entendeu? Então você tem que pensar o seguinte, aquela mensagem teve um objetivo que serve para as pessoas também, que é uma mensagem que vai ajudar todo mundo também, que tem uma lição para todos, porque ela pode, em algum momento da mensagem, direcionar, falar assim, meu filho, não preocupas, o que está passando, esse sofrimento, porque às vezes a pessoa está tão desequilibrada que ela precisa, está destoando do grupo ali, ela precisa ter um, né? E aí tem a ver até com um bem maior, porque é um grupo, né? Às vezes aí o Espírito vai tirar uma parte da mensagem para falar para aquela pessoa, não preocupa, isso faz parte da evolução, vai dar certo, vai melhorar. E aí volta para a mensagem de cunho geral. Então, normalmente é isso, sabe? Ela vai deixar um tempinho ali e depois Roberto, finaliza. E se aí acontecer uma comunicação falsa, o grupo senta depois da sessão e discute sobre isso? Ou depois ou num dia prévio marcado, porque é importante ter essa reunião dos médiuns para conversar sobre. Que inclusive fala no livro da obsessão, você lembra, né? É por isso que eu estou trazendo a gente não só para eu. E aí, esse estudo é mais um teste, que é onde os médios melindram. Então, por isso que eu trouxe de novo o questionamento pra gente. A galera melindra. Que aí vai falar assim, nossa, ela vai falar de mim, quer ver? Aí o Roberto vai falar, os médios todos passam pelo mesmo pensamento. Essa análise crítica também é um teste da gente poder observar. Tudo é um teste. Do aprendizado, Enquanto né? a gente estiver aqui, não pode fugir, não. Mas assim, Mas é bom. se a mensagem teve um fim útil, se ela serviu para auxiliar e trazer algo bom, que vai trazer... Porque assim, é igual a gente estudou aqui, as comunicações, por exemplo, você estava em tratamento ou estava participando? Eu estava participando, depois eu fui em tratamento. Então, aí foi... Em que sentido? Como é que você estava? Eu estava, a gente teve a mesa, né? Eu estava sentado dessa vez eu estava sentado na primeira fileira ali. Não, desculpa, estava sentado mais atrás. Aí ele mencionou o que eu estava fazendo lá, que eu devia estar na frente,
tá mais próximo da mesa. O médico que foi lá e conversou com você. Não, lá na mesa mesmo ele falou, entendeu? Ah, tá. E eu, Direcionado pra você. isso, eu tava lá no fundo, eu falei, gente, fiquei meio assim, né? Aí falou assim, que eu tinha que estar mais presente, que eu tinha que participar mais, que eu tinha que estudar mais. Pra chamar a atenção. E foi várias vezes, assim, tipo assim, que eu ia, aí eu até falei, não, vou parar de ir. Tipo assim, eu fiquei um pouco assustado. Aí eu falei, nossa, que eu tinha que ir mais, ser mais, estudar mais. Assíduo. Isso, a ser mais assíduo, Você sabe? recebeu um convitão, na verdade, pra trabalhar. E quando eu fui, aí eu fui convidado, eu fui, participei. Aí teve um momento que até eu consegui até assim, desenvolver um pouco. Tava estudando, tava procurando. Mas aí você falou, tem um momento que eu falei assim, você falou assim, nossa, você não é daqui, você era do Batuca. Aí tipo, eles falaram assim, não, eu falei isso, como assim, tipo, que eu era do Batuca, eu não era de lá. Isso, Batuca. Como se ele Batuca, fosse de outra religião. que eu não era daquilo, não fazia parte daquilo ali, daquele Que era do candomblé ou Exatamente. da Umbanda. Exatamente. Aí eu fiquei. E direto eu sonhava com isso, tipo, Mas eu- falou isso na reunião de desobsessão? na reunião de desobsessão, correto. É porque, Eu tô falando. Isso. é porque Aí eu as, fiquei já meio assim, sabe? Deixa eu te contar umas coisas. Por exemplo, todo mundo tem grupos espirituais e famílias espirituais. Imagina que os grupos e as famílias espirituais são pessoas como a gente, diversas, com várias crenças, com várias origens, né? Então, por exemplo, a Paula pode ter uma família toda muçulmana e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, né? Assim como a gente pode ter. Pode ser que quando ele te der essa mensagem, não é que você tenha que ir para lá, mas que o seu grupo espiritual... você já participou várias vidas já desse tipo de trabalho, vem, entendeu? vem desse grupo, dessa estrutura, e tá tudo bem. E Sabe, que, deixa eu e, só interromper uma coisa. Faz total, a conexão que eu sinto com o Léo, só interrompendo uma coisa interna aqui. Às vezes pode ser muito disso, porque eu sinto que eu tive uma vida inteira trabalhando na Umbanda, mas que nessa vida eu me comprometi a estudar o kardecismo. É um comprometimento e eu que fiz nas antes outras de mim. vidas, E tá o seu trabalho Já fez. com as outras religiões foi importante naquele momento, na sua maturidade, entendeu? E aí às vezes o espírito estava, ele estava, É difícil. ele estava É difícil. te lembrando ou te demarcando essa questão. Ó, às vezes o seu trabalho não é aqui, que está querendo dizer o seguinte, ó, o seu trabalho que você fazia, que você estava acostumado, era aquele outro, entendeu? Mas às vezes é exatamente a questão que a Paula falou. Às vezes você fez agora um compromisso de desenvolver mais, conhecer mais a realidade espiritual, e aí para isso você precisava trabalhar uma doutrina que te fornecesse isso. Mas que não tem problema nenhum você ter trabalhado dessa forma. Porque tudo é evolução, a gente vai amadurecendo, então é normal. Agora, o fato de você precisar ter... porque, por exemplo, você começar a mediunidade já não é legal. Por quê? Você precisa de preparação. Então, você ter assiduidade na preparação, no estudo, é o que vai te fazer melhor agora. Porque é isso que vai te garantir que você tenha condição de trabalhar. Imagina você começar a trabalhar na mediunidade sem preparação, começar de qualquer jeito. Vai te fazer mais mal do que bem. Porque você está utilizando as energias sem direção, e vai... Uma outra coisa, Léo, as mediunidades não são caixinhas, porque cada ser humano é único, cada espírito é único. Eu sinto de um jeito, você sente de outro. Então, você vai começar a perceber que cada médium tem um jeito diferente, é um traço diferente. E você também precisa dar essa liberdade para o seu corpo. Por isso que tem que estudar. Você começar a entender qual é a forma da sua melhor manifestação, como é que ela se aproxima, como é que ela chega. Então, por exemplo, eu sei que vai acontecer uma manifestação psicofônica 1 hora, 2 horas antes, porque meu corpo vibra diferente, meu pensamento muda. Então eu começo a entender, é como se fosse uma TV,
faz chá, vai sintonizando o canal, o meu corpo vai demonstrando sinais. Então cada um tem uma forma uma percepção, né? Assim como é a expressão dessa comunicação. Tem pessoas que têm uma expressão um pouco mais avantajada, que o corpo se expressa com mais intensidade e está tudo bem. Tem pessoas que é mais tímido, faz a manifestação, você vê que é uma manifestação suave, movimento sua boca, você só escuta a voz e está tudo bem, está certinho. E aí você vai encontrar a sua manifestação, observando o pessoal, deixando você se libertar desses pontos, e aí você vai começar a entender, e o grupo vai te ajudar. Porque aí no final de um trabalho, por exemplo, se você começar a trabalhar aqui, o grupo vai falar para você, ó, hoje, o que aconteceu hoje? Aconteceu isso, aconteceu assim. O jeito que foi essa manifestação poderia ter sido diferente. Por exemplo, ó, hoje você bateu a mão na mesa e assustou o grupo. Na próxima, você vai ter a intensidade de bater a mão na mesa, mas eu quero que você controle essa batida de mão. Sei lá, um dia você vai, por exemplo, tremer muito as pernas e o corpo, aí o grupo vai te ajudar, entendeu? Então, aí você vai entendendo exatamente como que você vai melhorar e você vai ter a sua manifestação. Porque à medida que você vai desenvolvendo, você vai vendo que o médium controla. Então, você vai controlar, o espírito quer xingar, mas você não vai deixar aquela expressão sair, você não vai deixar ele xingar. O espírito quer bater na mesa, não vai deixar bater na mesa, porque você vai controlar a sua expressão. E aí, com o seu equilíbrio, você vai conseguir controlar. E o mais importante, ninguém aqui está para julgar a manifestação de ninguém. A gente está para aprender com as manifestações de todo mundo. É um grupo de ajuda, na verdade. Não precisando. Por isso que a gente está junto aqui, estudando. Beleza.